das crianças, ou seja, da criança tocuista e por extensão também da criança propriamente dito, né, mês este de maio que tem marcado então a criança. Por isso, trouxemos aqui um tema para refletirmos juntos em torno deste momento, em torno das nossas criancinhas. Por isso mesmo, escolhemos Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8, como o nosso pano de fundo para nos orientar nesta nossa conversa. E eu convido os irmãos, estou aqui a abrir a minha Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8, que já achei, e faço a leitura. Se vires em alguma província opressão de pobres e perversão do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem outro mais alto que o vigia, e há mais altos do que eles. Eu vou repetir essa leitura até porque eu sou um versículo. Diz o seguinte: se vires em alguma província a opressão de pobres e perversão do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem outro mais alto que o vigia, e há mais altos do que eles. Amém? Convido os amados irmãos para a oração. Pai Santo, justo e misericordioso, que habita nos altos céus, mas também caminha conosco nas ruas de terra batida e nos becos escuros deste mundo. Nós te invocamos neste momento. Fala conosco, Senhor. Toca-nos com a tua verdade, que esta palavra nos confronte, nos desperte e nos transforme em nome de Cristo. Assim lhe pedimos. Amém. Amados irmãos, eu sei que nesta hora 12, já no pico da tarde, né, alguns de nós estão aí nos corre-corre do dia, nos corre-corre da vida, mas ainda assim Deus tocou o coração de cada um para podermos estar aqui nesta sala. Então, tão somente eu peço aos amados irmãos que se os olhos não conseguirem voltar-se na tela de vossos telefones, pelo menos os ouvidos estejam atentos para então podermos ouvir a mensagem que hoje temos, cujo tema é Deus vê os pequenos e não se esquecerá dos grandes. Amados irmãos, para começar mesmo, tenho a dizer aqui que nós vivemos em um mundo repleto de contrastes muito gritantes. Né? Por exemplo, a poucos quilômetros de um palácio luxuoso, há crianças que vivem em lixeiras, né? Catando restos para sobreviverem, crianças cujo nome ninguém conhece, mas Deus chama pelo nome a cada criança. Elas não votam, infelizmente, as crianças não votam, não têm poder político, eles não comandam empresas, mas seus olhos carregam o reflexo da dor e da humanidade que perdeu o seu rumo. O ouro, a prata que Deus criou para todos, eles foram acumulados nas mãos de poucos. E os pequenos, como é que ficam? Como é que ficam os pequeninos? Os pequenos, eles foram esquecidos, mas Deus não os esqueceu. Eles não foram esquecidos por Deus. Então, nessa nossa meditação, ele é um chamado mesmo para a consciência. É uma denúncia, aqui podemos dizer uma denúncia profética contra a ganância que mutila a dignidade humana. É um clamor em favor dos inocentes e um alerta também para aqueles de que Deus está vendo tudo o que nós fizemos em torno das nossas criancinhas, destes nossos pequeninos. Porque a criação era para todos, mas a injustiça dividiu o mundo. Desde Gênesis, nós vimos que Deus criou o mundo para o bem comum. Ele colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar, tal como está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. E não para nós explorarmos com ambição desmedida. O Salmos capítulo 24, versículo 1, ele declara: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, isso inclui também os políticos e o menino, daqueles meninos que ficam apanhando lixo na rua, e também inclui o empresário e até mesmo aqueles mendigos. A terra é para todos. Mas com a queda do homem, veio também a distorção dos valores. Em vez de repartir, passamos a acumular. Em vez de proteger os fracos, os exploramos. E a Bíblia denuncia repetidamente aqueles que oprimem o pobre por ganância. Em Isaías, por exemplo, capítulo 3, versículo 14 e 15, Deus confronta
os líderes aí, os líderes religiosos, até não é líder religioso, mas os líderes políticos, ele diz o quê? O que tendes vós que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres? Desde então, Deus já vem apelando sobre as tamanhas injustiças. Hoje, quantos vivem de luxo às custas da miséria de muitos? Quantos se enriquecem enquanto crianças escavam lixo em busca de comida? Isso é pecado diante de Deus, né? Esse Deus que é um Deus justo. Então, as crianças do lixo são vítimas do pecado humano, mas eles são amadas por Deus. Jesus, ele amava as crianças. Em Marcos capítulo 10, versículo 14, ele disse: deixai vir a mim os meninos, né? Deixai os meninos vir a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Mas hoje, amados irmãos, muitos meninos não podem ir a Jesus porque não têm quem os leve. Estão ocupados demais sobrevivendo ao abandono. Essas crianças não nasceram no lixo por vontade divina, não. Mas porque adultos gananciosos, adultos tomaram decisões erradas, decisões marcadas por corrupção, decisões marcadas por egoísmo, decisões marcadas por omissão. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 nos ensina, olha, ensinai a criança no caminho em que deve andar. Mas quem? Quem as crianças ensinam? Quem vai ensinar se os pais estão ausentes e o governo também? Elas são o retrato do pecado coletivo de uma sociedade que se esqueceu do mais frágil. Mas Deus não as esqueceu. Então, Deus, ele responsabiliza os adultos. Ele responsabiliza as famílias, a sociedade e também as autoridades. Deus espera dos adultos zelo pelos menores. Em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 10, versículo 18, diz que Deus faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Então, se Deus age assim, também espera que nós os façamos. Os pais têm a responsabilidade, a sociedade tem a responsabilidade e os governantes ainda mais. Em Jeremias, capítulo 22, versículo 3, ele diz que o Senhor ordena: fazei juízo e justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor e não oprimais o estrangeiro, nem órfão, nem viúva. Quando isso não acontece, o céu registra. As decisões que colocam milhões em misérias não ficarão impunes. Isaías, ele diz: ai dos que decretam leis injustas, que fareis no dia do juízo e da desolação que vem de longe. Em Isaías capítulo 10, versículo 1 e 3. Ele declara isso: ai daqueles que decretam leis injustas, que fazem, essas leis que fazem com que as pessoas fiquem desoladas. Nenhuma criança, ele nasce para poder mendigar, é só sair na rua, principalmente aqui na nossa cidade, em Angola. Vamos ver a depravação. Aí mesmo na Marginal, aí mesmo no 1º de maio, quantas crianças estão aí deitadas aqui no Morro Bento, onde eu me encontro agora? Quantas crianças você vê às 5 horas, vem para ir ao serviço, você vê aí no passeio, você vê, parece ser uma tralha ao lado do lixo embrulhado, mas quando dá conta ele está se mexendo, é a pessoa, é criança, deitado-se aí naquele que é para dormir. Fruto das leis injustas. Criança não é feiticeira, criança não é bruxa, criança não nasceu para ser isso. Crianças estão a pagar pelos pecados dos mais velhos, pelas decisões erradas dessa justiça injusta. Mas Deus está vendo. O juízo de Deus não é utopia, ele é certo, ele é justo, ele é definitivo. Muitos dos que vivem no luxo hoje zombam da ideia de um juízo final. Eles pensam que sempre terão poder, sempre estarão nos seus lexos, sempre estarão no topo. Mas a palavra de Deus declara em Hebreus capítulo 9, versículo 27, de que aos homens está ordenado morrerem uma só, vindo depois disso o juízo. Deus é longânimo, mas não é negligente. Ele vê os segredos dos corações. Ele ouve o choro silencioso daquelas crianças do lixo. Ele anotou cada injustiça não julgada na terra. E no seu tempo, ele fará justiça.
O livro de Apocalipse revela que os que exploraram e feriram os inocentes terão esta retribuição. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 6. Ainda o Apocalipse 22 diz isso. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 diz o quê? Este cedo venho e está comigo o galardão para dar a cada um de acordo com a sua obra. Sim, Deus está vendo. Ele viu o Egito escravizando o povo hebreu e enviou libertação. Ele viu Abel sendo morto injustamente e cobrou o sangue do Abel. Ele vê hoje o menino de rua sendo ignorado e usará sua voz profética para dizer: até aqui, basta. Então, enquanto os poderosos constroem impérios, os pequenos mal têm onde dormir, mas o mesmo Cristo nasceu numa manjedoura. O mesmo Cristo nasceu lá, nas cidades que ninguém conhecia, em Zulumongo, para ser contado entre os pobres. Ele voltará com poder para reinar com justiça, e então todos saberão que o sofrimento dos pequenos não foi em vão. Então, amado, esta mensagem veio mesmo para nos apelar, para voltarmos então neste mês que estamos a comemorar o Dia da Criança, pensarmos. Muitos dos que estão aqui na chamada já estão no ponto estratégico de tomada de decisões. Cuidado com as decisões que nós tomamos na nossa vida. As crianças não pediram para vir ao mundo. Eles estão sendo vítimas desse sistema corrupto, vítimas desse sistema que, infelizmente, só está a nós despertarmos. É o momento de nós trazermos a razão e a reflexão em torno dos nossos pequeninos. Deus vê os pequenos e não se esquecerá dos grandes que tomam decisões que oprimem os pequeninos. Não devemos nos calar diante da injustiça. Não devemos ser cúmplices do sofrimento dos inocentes. Devemos lutar por eles, orar por eles, ajudá-los como pudermos. Deus nos chama a sermos a voz dos que não têm voz. Nós devemos ser instrumentos para Deus mudar a realidade de muitas crianças. E neste mês de maio, devemos refletir em torno das crianças. Porque o nosso texto básico diz o quê? Se você vir em alguma província a opressão dos pobres e perversão do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante causa. Por quê? Porque o que está alto tem sempre alguém que está mais alto que ele. Aquele que pensa que não, eu aqui ninguém me tira, eu tomo decisões, eu faço e desfaço. Se eu falar que agora hoje isso sobe, vai subir. Se eu falar que aquilo vai subir, se eu falar que vai acontecer isso. A Bíblia está dizendo em Eclesiastes capítulo 5, versículo 8, não se preocupem. Aquele que está pensando que tem que está nas alturas, tem sempre alguém que está mais alto do que ele. Aquele que pensa que está no topo, não esquece que tem sempre aquele que está mais no topo do que ele. O grande também tem sempre o grande dele. O alto também tem sempre o alto dele. E Deus é aquele que está entronizado. A Bíblia diz que não, os céus são o trono do Senhor e a terra são os cabelos dos seus pés. Deus vai trazer a juízo toda a decisão que nós tomamos que dificultaram a vida de muita gente. Deus está te vendo. Deus está vendo. Deus requererá o sangue, o sofrimento de cada criança. Vai requerer. Custe o que custar, vai requerer. Por isso, neste maio que estamos a comemorar o Dia da Criança, é um momento oportuno para fazermos uma reflexão profunda em torno daqueles meninos que estão a passar por necessidades extremas, por necessidades terríveis. Falar apenas, se calhar, para muitos que não vivem essa realidade seria uma utopia, mas não. Nós estamos a viver num mundo que isso é realidade. Que para crianças sobreviverem, muitas das vezes os pais nem mais procuram as crianças, porque até o próprio pai, se calhar, não tem o que comer ou já é falecido por conta mesmo dessa justiça injusta. As crianças vivem nos contentores, pegando lixo, comendo aquele bolo que você come na tua casa, já não precisa mais, vai lá e deita no lixo, se calhar passou 5 dias. Esse bolo também que está aqui em casa 5 dias, já está a crescer aqueles tipo teia de aranha que nasce no bolo. Você deita para a criança que está no lixo, aquilo é o mais precioso que pega e come.
Deus vê os pequenos e não se esquecerá dos grandes. Você que nasceu uma criança, engravidou e depois rejeitou, e a mãe já não sabe o que fazer, se teve que se livrar do feto e abandonou. Fica a saber, Deus vê os pequenos e não se esquecerá dos grandes. Cuidado, cuidado. Mês de maio é o mês de refletirmos as crianças. Esta é a mensagem que Deus achou por bem colocar em nossos corações para podermos refletir todos nós em conjunto. Que Deus, através dessa meditação, que nós consigamos interceder a favor daqueles pequeninos que estão aí abandonados, entregues ao relento. Quando vem um cacimbo, eles têm que se encolher, né? Fazer de uma caixa o seu cobertório. Né? Tem que fazer de tudo, hein? Que Deus olhe para os órfãos, para os rejeitados, que o Senhor esteja, nosso Deus, nosso Pai. Eu apresento dentro de ti cada criança que vive nas ruas, nos lixões, nos becos, cada menino e menina que não teve culpa das escolhas alheias. Clamo por justiça, Senhor. Clamo por consolo. Derrama a tua misericórdia sobre eles. Levanta teus filhos para serem braços e mãos que cuidem. E lembra aos que têm poder que o Senhor está vendo tudo. Lembra para aqueles que têm poder de decisão que o Senhor está vendo tudo. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Senhor, faça com que a justiça realmente prevaleça na nossa vida. Em nome de Cristo, nós te pedimos, cremos que Deus está vendo os pequenos e também não se esquecerá dos grandes. Se vires em alguma província opressão de pobres e perversão do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem outro mais alto que o vigia, e há mais altos do que eles. Antes a morte em batalha de Cristo, do que na lama como covarde morrer. Até aqui, a palavra do Senhor. Amém. 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 Igreja, aleluia. Amém. Ao 20 de maio, aleluia. Amém. Aliança Tocuista, aleluia. Amém. Foi assim então o nosso almoço espiritual pelo nosso irmão Emanuel Lázaro, que trouxe-nos o tema Deus vê os pequenos e não se esquecerá dos grandes, baseado no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 8. É momento de trazermos a razão e reflexão profunda relativamente aos nossos